Olá, boa noite. Como vocês viram pelo título, agora somos 1.500 pessoas aqui neste humilde canal. Durante o ano que se passou, que foi um ano muito difícil, eu havia estabelecido uma meta modesta para chegar a 1.500 pessoas até o final de 2020. Mas mal eu sabia o que me aguardava no começo de 2020. Aliás, alguma das metas que eu tinha para ficar menos tempo online. Vocês imaginam, né? Até uma vez uma entrevistada falou para mim, quando a gente faz planos, Deus lá em cima dá risada da gente. E foi o ano que eu mais fiquei online. E como a gente não podia sair, pelo menos quem tem juízo, né, não saiu para poder se preservar enquanto um vírus que ainda não se sabia muito sobre ele estava lá fora e a gente não sabia quando poderia chegar na nossa região, eu comecei a acompanhar o desenrolar da pandemia. E ser testemunha de uma mudança tão grande na nossa sociedade me instigou demais a pesquisar como este vírus surgiu e como ele está acometendo as pessoas pelo mundo. Logo no primeiro vídeo sobre a pandemia, já foi sobre fake news, já foi sobre a minha perplexidade ao ver algumas pessoas numa pastelaria, quando eu estava fazendo um lanche, esperando a minha mãe sair da fisioterapia, comentando que era só uma gripezinha, que o pessoal estava exagerando, que a gripe comum mata muito mais, e pessoas comuns assim falando da pandemia com uma autoridade que eu acho que nem epidemiologista teria, né? E aquilo me incomodou bastante. Foi o primeiro vídeo lá no começo de março, em meados de março, até antes das primeiras medidas de restrição. A partir daí eu fui acompanhando o noticiário internacional e observando que as coisas que aconteciam na Europa, onde o vírus se tornou realmente pandêmico, né, depois que saiu da China, tudo o que acontecia por lá, alguns meses depois ia acontecer no Brasil. Alguns empresários menosprezaram, né, a periculosidade desse vírus, que eles não têm informação técnica sobre isso, dizendo que ia morrer tipo 5 mil idosos, então não tinha por que fazer lockdown e as medidas que foram tomadas na Europa, né? Então agora a gente está chegando a 250 mil mortos, então não é uma época em que eu vou comemorar essa chegada aos 1.500 inscritos, mas é um número simbólico para a gente repensar, né? Porque também 1.500 foi o ano que os portugueses chegaram no Brasil. E eu fiquei pensando, como a gente pode recomeçar, talvez não do zero, mas tentando corrigir esses erros de percurso que fez com que a nossa sociedade fosse tão desigual. Se a gente está ficando mais tempo em casa, que seja então um tempo de amadurecimento e de muita reflexão sobre como fazer este nosso país um país melhor. Infelizmente, o poder agora está na mão de pessoas que não zelam muito pela saúde. A gente teve a troca de 2 ministros da saúde que eram médicos, que eram da área técnica, né? E entrou mais um militar, né? Então, aos poucos, o nosso governo está se enchendo de militares que não têm conhecimento técnico das pastas que administram. E o que acontece é que até agora a gente não tem a vacina, pelo menos para vacinar quem está em situação de risco, que são os idosos e profissionais de saúde de todo o Brasil. Os hospitais estão ficando saturados. Hoje, por exemplo, eu ouvi do secretário de saúde daqui do meu estado, Santa Catarina, que Portugal entrou em colapso por causa do lockdown, sendo que foi justamente o contrário. Eu quando falo nesse episódio, falei com a minha mãe hoje, e aí o sangue me ferveu, porque assim, Portugal fez tudo direitinho na primeira onda, ficou fechado, deu auxílio aos pequenos comerciantes e as pessoas que ficaram sem poder trabalhar, e daí teve uma das menores taxas de contágio, né? Só que aconteceu que no verão, como agora no verão brasileiro, liberou geral. E daí os ingleses, que têm muitas casas de veraneio em Portugal, foram em peso para Portugal, levando a variante, né? Não se contaram com essa variante, sabia que o vírus é muito mutável, mas não que seria uma variante mais transmissível, e agora foi constatado que também é mais letal. Então, gente, não é um vídeo de comemoração, mas é um vídeo de agradecimento a todos que estão aqui, me aguentando nas minhas elucubrações, as minhas reflexões sobre a vida e sobre as relações de poder que estruturam a nossa sociedade, tentando entender como é que a gente foi se meter nesse caos político que a gente se encontra agora. Então, um dos livros foi Sintomas Mórbidos, que eu estou lendo agora, da Sabrina Fernandes,
que é uma youtuber, né, mas uma mestre em sociologia, uma doutora em sociologia por uma universidade do Canadá. Então ela fala um pouquinho de como é que a gente chegou então nesse caos político e social que a gente vive. Também tem o Vigiar e Punir, outro livro clássico, que é do filósofo Michel Foucault. Ele fala sobre, então, a domesticação dos corpos. É uma questão que eu quero abordar ao longo do ano, sobre essa cilada que a gente se meteu por causa de um excesso de punitivismo e sem se ligar que, às vezes, para combater corrupção, muita gente também apela para a corrupção. Muitas vezes um discurso barato de combate à corrupção apenas esconde um projeto de poder. Outro livro legal do Noam Chomsky, que eu também estou lendo, que é sobre a influência dos Estados Unidos pelo mundo, né? Outro livro que também eu adquiri esse ano, e esse aqui vou demorar um pouquinho mais para ler, da Lilian Schwartz e da Heloísa Starling, Brasil, uma biografia, para a gente entender melhor o que está acontecendo no nosso país, nada como conhecer o nosso país profundamente e não apenas aquilo que passa no Zap Zap, no Facebook e no YouTube. Retornar aos livros foi um ponto positivo deste ano e me fez fazer alguns vídeos que eu acho que o pessoal curtiu bastante e eu vou continuar então nessa levada. Se vocês tiverem sugestões sobre os próximos vídeos, tem um até que eu quero fazer sobre infodemia, que é paralela à nossa pandemia, está acontecendo uma infestação de informações inúteis que acabam tirando o nosso tempo e a faz ter atitudes suicidas, como não se vacinar, né? A vacina, ela é considerada uma das maiores descobertas da humanidade. Por causa da vacina, a expectativa de vida do começo do século XX até agora praticamente dobrou, de 40 para 80 anos. Principalmente agora, gente, que a pandemia já avançou, a gente já sabe algumas coisas sobre esse vírus. 3 coisas são essenciais: o uso de máscara quando você sair de casa, distanciamento de 1,5 m a 2 metros e também ventilação. Se você tiver que retornar à aula ou trabalho, abra as janelas, distanciamento e máscara. Mais do que passar álcool no móvel ou nas compras do supermercado. A gente vai se atualizando, vai vendo o que está acontecendo pelo mundo e se preparando, porque o mundo gira, apesar de que muita gente acha que é terra plana, mas o mundo gira, e o que acontece do outro lado do mundo daqui a pouco chega aqui. Vamos ficar espertos para poder sobreviver esse ano? Vamos fazer de tudo para sobreviver 2021, gente. O avião está indo aí e eu vou encerrando. Gente, muito obrigada pelos 1.500 inscritos e vamos que vamos. Um abraço.